Existe um metal que custa mais que ouro, controla o futuro dos carros elétricos e carrega seu telefone agora mesmo. Um metal pelo qual acontecem verdadeiras guerras no Congo, onde crianças cavam a terra com as próprias mãos e corporações pagam bilhões para garantir o fornecimento. Este é o cobalto, o elemento mais controverso da era das baterias, sem o qual nenhuma bateria de íon lítio no mundo funcionaria. Uma pedra que parece uma rocha cinza com manchas rosas, mas é valorizada acima de metais nobres, pois dela depende se a humanidade conseguirá abandonar o petróleo. Vamos espiar o mundo sombrio do minério de cobalto, onde o progresso tecnológico colide com geopolítica, exploração e uma luta cruel por recursos. Primeiro sobre o cobalto em si. É um metal cinza prateado com um leve tom rosado, magnético, duro e resistente ao calor. Mas seu verdadeiro valor não está nisso. O cobalto tem a capacidade única de estabilizar a estrutura dos cátodos em baterias de íon lítio. Sem ele, as baterias superaquecem, perdem capacidade, podem pegar fogo ou explodir. Cada gadget seu, smartphone, notebook, fones de ouvido, cigarro eletrônico, contém cobalto na bateria. E cada carro elétrico na estrada contém de 5 a 20 quilos desse metal. O minério de cobalto parece sem graça. Os minerais mais comuns são cobaltita, eritrita e escuterudita. A cor varia de cinza a preto, às vezes com tons de rosa ou roxo devido a impurezas. A eritrita é chamada de flor de cobalto, por causa de sua cor rosa framboesa. É ela que denuncia a presença de cobalto na rocha. Mas o cobalto por si só raramente forma depósitos separados. Geralmente ele vem como subproduto na extração de cobre ou níquel. E é aqui que começa o problema principal. Cerca de 70% do cobalto mundial é extraído em um único país, a República Democrática do Congo. É um pesadelo geopolítico. Imagine que quase todo o cobalto para todas as baterias do planeta depende de um país africano instável, com corrupção, conflitos e condições de trabalho terríveis. É como se todo o petróleo do mundo estivesse em um só lugar, que pode explodir a qualquer momento. A região de Katanga, no sul da RD Congo, é um fenômeno geológico, o chamado Cinturão de Cobre. Aqui, enormes depósitos de minério de cobre jazem no subsolo, contendo de 0,1 a 0,5% de cobalto. Parece pouco, mas quando você extrai milhões de toneladas de cobre por ano, obtém centenas de milhares de toneladas de cobalto de brinde. Os depósitos mais ricos contêm até 1% de cobalto. Isso já é muito. A extração acontece de duas maneiras: minas industriais de grandes corporações e a chamada mineração artesanal, ou seja, extração manual. Minas industriais são complexos modernos com equipamentos de bilhões de dólares, onde trabalham milhares de pessoas. O minério é detonado, carregado por escavadeiras enormes, levado para usinas de beneficiamento. Tudo automatizado, controlado, relativamente seguro. E agora a mineração artesanal. É o inferno na Terra. Dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças a partir de 7 anos, cavam o minério manualmente em minas primitivas sem nenhuma segurança. Elas descem em buracos de até 40 ou 50 metros de profundidade por escadas precárias, sem capacetes, sem escoras, sem ventilação. Desabamentos matam pessoas regularmente, dezenas de mortes por ano oficialmente, na realidade provavelmente muito mais. Cavam com as próprias mãos ou ferramentas primitivas, enchem sacos com rocha e arrastam para a superfície. Ganham alguns dólares por dia, uma miséria até para os padrões africanos.
O minério é vendido a intermediários, que o levam para armazéns de empresas chinesas. Lá ele é verificado, pago em dinheiro e enviado para processamento. Nenhum controle, nenhuma garantia de origem. Organizações internacionais de direitos humanos gritam sobre isso há anos. Anistia Internacional, Human Rights Watch publicam relatórios com provas de trabalho infantil, exploração, condições perigosas. Empresas como Apple, Tesla, Samsung juram que não compram cobalto de minas artesanais. Mas a cadeia de suprimentos é tão confusa que é praticamente impossível rastrear de onde exatamente vem o cobalto em uma bateria específica. O mate é soprado com oxigênio em um conversor, oxidando ferro e enxofre. Obtém-se cobre blister, que contém cobalto. Depois, os metais são separados por métodos hidrometalúrgicos. Dissolvidos em ácido sulfúrico, a solução é limpa de impurezas, precipitam-se seletivamente primeiro o cobre por eletrólise, depois o cobalto. Ou usam extração por solventes. O cobalto passa para a fase orgânica, separa-se do cobre, depois precipita de volta na solução aquosa e é isolado como metal puro por eletrólise. A pureza do cobalto para baterias deve ser de 99,8% e acima. Até microimpurezas de ferro, níquel, cobre estragam as propriedades das baterias. Por isso, a purificação tem várias etapas com controle em cada estágio. O preço do cobalto é loucamente volátil. Em 2018, disparou para $95 mil por tonelada. Isso é mais caro que ouro por volume. O motivo foi o boom dos carros elétricos e o pânico de que faltaria cobalto. Empresas compravam tudo o que conseguiam encontrar. Depois o preço caiu para 24 mil, pois surgiu excesso de oferta e a recessão atingiu a demanda. Agora o preço oscila em torno de 30 a 40 mil dólares por tonelada. Fabricantes de baterias tentam desesperadamente reduzir a dependência do cobalto. Desenvolvem novas químicas de cátodos com menor teor ou totalmente sem cobalto. Baterias de lítio-ferro-fosfato não contêm cobalto, mas têm menor densidade energética. Servem para carros elétricos baratos com menor autonomia. A Tesla reduziu o teor de cobalto em suas baterias para menos de 5% e planeja abandoná-lo totalmente. Mas, por enquanto, é impossível substituir totalmente o cobalto para o segmento premium. Baterias de alta densidade energética para carros elétricos caros com autonomia de 500 a 600 km exigem cátodos com alto teor de níquel e cobalto. A fórmula 80% níquel, 10% manganês, 10% cobalto é um compromisso entre capacidade e estabilidade. Totalmente sem cobalto, tais baterias tendem a superaquecer e degradar. A demanda por cobalto deve crescer, apesar dos esforços para reduzir seu uso. Por quê? Porque a quantidade de carros elétricos cresce mais rápido do que diminui o teor de cobalto nas baterias. Em 2020, foram vendidos 3 milhões de carros elétricos. Em 2023, 14 milhões. Previsão para 2030, acima de 30 milhões. Mesmo se o teor de cobalto cair pela metade, a demanda total ainda crescerá várias vezes. Outros países tentam encontrar fontes alternativas. A Austrália tem pequenos depósitos, Canadá, Rússia, Filipinas, Cuba. Mas todos eles juntos dão apenas 30% do cobalto mundial, e aumentar a extração rapidamente é impossível. Levam-se anos para a exploração, construção de minas, obtenção de licenças. O Congo continua sendo o fornecedor dominante.
e isso não mudará nos próximos 10 a 15 anos. Existem tentativas de extrair cobalto do furo-mar. No fundo do Oceano Pacífico jazem bilhões de toneladas de nódulos polimetálicos, pedras do tamanho de uma batata que contêm níquel, cobalto, cobre, manganês. A concentração de cobalto lá é de cerca de 0,2%. Não muito, mas estável em áreas enormes. Tecnologias de mineração em águas profundas estão sendo desenvolvidas, mas as consequências ecológicas são desconhecidas, e a comunidade internacional, por enquanto, é cautelosa com as licenças. A reciclagem de baterias é uma fonte potencial de cobalto. Quando milhões de carros elétricos saírem de circulação em 10 a 15 anos, suas baterias se tornarão um enorme reservatório de metais valiosos. Tecnologias de reciclagem existem. Baterias são desmontadas, trituradas, fundidas ou dissolvidas em ácidos. Extraem-se cobalto, níquel, lítio. Mas a economia por enquanto é complexa. A reciclagem frequentemente é mais cara que a extração de minério novo. Imagine um mundo onde cada faca enferruja em uma semana, onde instrumentos cirúrgicos enferrujam durante a cirurgia, onde aviões caem porque suas peças foram comidas pela corrosão e cidades se afogam na sujeira porque os canos de água apodrecem mais rápido do que conseguem trocá-los. Soa como um pesadelo pós-apocalíptico, mas é exatamente assim que o mundo pareceria sem uma rocha cinza sem graça que a maioria das pessoas nunca viu e nem ouviu falar. É o minério de níquel, o material que fez uma revolução silenciosa, sem fanfarras, mas mudou absolutamente tudo ao nosso redor. Sem ele não haveria aço inoxidável, o que significa não haveria civilização moderna. Vamos começar pelo fato de que o níquel é um metal que, por si só, não impressiona muito. Branco prateado, tom levemente amarelado, parecido com ferro ou aço comum. Mas sua capacidade de mudar as propriedades de outros metais é um verdadeiro superpoder. Adicione apenas 8 a 10% de níquel ao aço e ele de repente para de enferrujar. De jeito nenhum. Pode derramar água, ácido, deixar na água do mar por anos. E nada. Essa propriedade é tão revolucionária que é difícil superestimar. O minério de níquel parece pedra sem graça de cor esverdeada, marrom ou avermelhada, dependendo do tipo. Os tipos mais comuns são minérios lateríticos e sulfetados. Lateritas se formam nos trópicos, onde as chuvas lavam tudo das rochas, exceto níquel e ferro. Sai uma massa argilosa marrom avermelhada, parecida com tijolo. Minérios sulfetados parecem mais escuros, com brilho metálico. Frequentemente contém cobre junto com níquel. O teor de níquel no minério é geralmente miserável, de 0,5 a 3%. Isso significa que de 1 tonelada de minério saem apenas 5 a 30 quilos de níquel. O resto é rocha estéril, ferro, magnésio, silício e outros elementos. Por isso, a extração de níquel envolve escalas gigantescas. Para obter 1.000 toneladas de níquel, é preciso processar cerca de 50 a 100 mil toneladas de minério.
Os maiores depósitos estão na Indonésia, Filipinas, Nova Caledônia, Canadá, Austrália. A Indonésia lidera hoje na extração, cerca de 40% da produção mundial. Os depósitos canadenses na região de Sudbury são alguns dos minérios sulfetados mais ricos, formados há bilhões de anos com a queda de um meteorito gigante que derreteu as rochas e criou condições geológicas únicas. A extração de minério de níquel acontece tanto em minas a céu aberto quanto subterrâneas. Minérios lateríticos geralmente ficam perto da superfície, são retirados por escavadeiras enormes. As minas atingem profundidades de várias centenas de metros e larguras de quilômetros. Dezenas de milhares de rochas são retiradas diariamente. Caminhões basculantes do tamanho de um prédio de 2 andares transportam o minério sem parar para as usinas de beneficiamento. Minérios sulfetados frequentemente jazem ás fundo, a profundidades de várias centenas de metros a 2 quilômetros. As minas descem para dentro da terra, a temperatura lá chega a 40 ou 50 graus Celsius. É necessária ventilação e refrigeração potentes, senão os mineiros simplesmente não sobrevivem. O minério é detonado com explosivos, carregado em caminhões subterrâneos ou esteiras e levado para a superfície. O processamento de minérios lateríticos é pirometalurgia, ou seja, processos de alta temperatura. O minério é seco, triturado e carregado em fornos rotativos ou elétricos, onde é aquecido a temperaturas de cerca de 1.500 graus Celsius. Nessas temperaturas, o níquel é reduzido dos óxidos e fundido com ferro, formando ferro-níquel, uma liga contendo 10 a 25% de níquel. Esse ferro-níquel pode ser adicionado imediatamente ao aço sem purificação adicional. Ou usa-se hidrometalurgia. Trata-se o minério com ácido sulfúrico quente sob pressão a uma temperatura de 250 graus Celsius. O níquel se dissolve, depois é precipitado da solução na forma de hidróxido ou carbonato, calcinado para obter óxido de níquel e depois reduzido a metal. O refino do níquel é o próximo processo. Um dos métodos é o refino eletrolítico. O mate de níquel é dissolvido em ácido, a solução é limpa de impurezas e passada por banhos eletrolíticos. O níquel se deposita nos cátodos na forma de placas puras com pureza de 99,9% e acima. Outro método é o processo MOND, onde o níquel é primeiro transformado em tetracarbonil de níquel gasoso, depois decomposto pelo calor, obtendo pó ou grânulos de níquel puro. Anualmente, cerca de 3 milhões de toneladas de níquel são produzidas no mundo. Delas, cerca de 70% vai para a produção de aço inoxidável. O restante é usado para ligas de outros aços, produção de ligas, revestimentos galvânicos, baterias para carros elétricos. E é aqui que começa o mais interessante: o aço inoxidável. O aço inoxidável foi inventado no início do século XX, quase simultaneamente em vários países. O inglês Harry Brearley, em 1913, experimentou ligas para canos de rifles e, acidentalmente, obteve um aço que não enferrujava.
Alemães e franceses também trabalhavam em ligas semelhantes. A fórmula básica revelou-se simples: ferro, mais no mínimo 10 a 12% de cromo, frequentemente com adição de 8 a 10% de níquel. O cromo cria na superfície do aço uma fina película invisível de óxido de cromo, que protege o metal da corrosão. Mas o aço cromo sem níquel é quebradiço e propenso a rachaduras. O níquel o torna plástico, forte, resistente a impactos. A combinação de cromo e níquel resulta em um material que une a força do aço comum à resistência à corrosão dos metais nobres. O tipo mais popular de aço inoxidável é o aço austenítico tipo 304, que contém 18% de cromo e 8% de níquel. Ele é usado em todos os lugares, de pias a reatores químicos e cascos de navios. O aço 316 com adição de molibdênio é ainda mais resistente a ambientes agressivos, água do mar, ácidos, cloretos. Dele se fazem equipamentos para a indústria alimentícia e farmacêutica, implantes médicos, peças para plataformas marítimas. Sem aço inoxidável, não existiria a medicina moderna. Instrumentos cirúrgicos, agulhas, endoscópios, implantes, tudo isso é aço inoxidável. Imagine uma cirurgia com instrumentos que enferrujam, infecções, contaminação, morte de pacientes. Ou a indústria alimentícia com equipamentos que corroem e contaminam os alimentos. Ou fábricas químicas onde reatores são comidos por ácidos em meses. Existe um metal que não enferruja, não envelhece e não desaparece. Ele apenas espera. Espera na água, no ar e até nas nossas casas. E se eu dissesse que esse metal ajudou humanos por séculos a extrair ouro, tratar dentes e medir temperatura, mas ao mesmo tempo os enlouquecia lentamente e matava cidades inteiras? O mercúrio, a prata líquida, que parece quase mágica, mas esconde um dos segredos mais perigosos da química. Ele não pode ser destruído, só pode ser escondido. E se você assistir a este vídeo até o final, descobrirá onde a humanidade esconde o mercúrio para sempre hoje, e por que um erro pode trazê-lo de volta para nossas vidas. A história do mercúrio não começa com gotas brilhantes, mas com um mineral vermelho vivo, o cinábrio. Por milênios, as pessoas usaram o cinábrio como pigmento. Antigos chineses e romanos faziam dele a tinta vermelhão, com a qual decoravam templos e estátuas. No entanto, a extração de cinábrio sempre foi acompanhada de tragédias. Trabalhadores nas minas sofriam de tremores inexplicáveis, delírios e morte prematura. O processo de obtenção de mercúrio puro a partir do cinábrio é bastante simples. O mineral é triturado e aquecido em fornos especiais. A uma temperatura de 357 graus Celsius, o mercúrio evapora e depois condensa na forma de gotas prateadas pesadas. Essa simplicidade de obtenção tornou o mercúrio uma matéria-prima acessível, mas muito perigosa. Uma das aplicações mais massivas do mercúrio na história foi a extração de ouro e prata. O mercúrio tem uma capacidade única. Ele molha instantaneamente outros metais.
dissolvendo-os em si mesmo e criando ligas chamadas amálgamas. Nos tempos das corridas do ouro, os garimpeiros misturavam minério triturado com mercúrio. O mercúrio, como um ímã, puxava os menores grãos de ouro da rocha, formando uma pasta espessa. Para obter ouro puro, o amálgama era simplesmente aquecido em fogo aberto. O mercúrio evaporava direto para o ar que as pessoas respiravam, e no fundo restava ouro puro. Esse método, conhecido como amalgamação, levou a uma poluição terrível de rios e solos em todo o mundo. Ainda hoje, nas selvas da Amazônia, garimpeiros ilegais usam toneladas de mercúrio, envenenando ecossistemas por décadas à frente. Por muito tempo, o mercúrio foi considerado insubstituível na ciência e na vida cotidiana. Em termômetros, o mercúrio se expande uniformemente ao aquecer, o que o tornava o corpo de trabalho ideal para medidores precisos. Interruptores de mercúrio funcionavam sem falhas por décadas, pois o mercúrio líquido conduz eletricidade perfeitamente e não se desgasta. Obturações de amálgama feitas de uma mistura de prata e mercúrio foram o padrão na odontologia por mais de 100 anos devido à sua incrível resistência. Mas havia um lado sombrio. No século XIX, o mercúrio era usado para tratar peles na fabricação de chapéus de feltro. Os artesãos inalavam constantemente vapores de mercúrio, o que afetava seu sistema nervoso. Foi daí que surgiu a expressão louco como um chapeleiro, imortalizada por Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Sintomas de envenenamento, confusão mental, perda de memória e tremores tornaram-se doença profissional de indústrias inteiras. Uma principal insídia do mercúrio está em sua capacidade de bioacumulação. Quando o mercúrio entra na água, bactérias o transformam em metilmercúrio, uma forma orgânica extremamente tóxica. Ele se acumula no plâncton, depois em peixes pequenos e, finalmente, em grandes predadores, como o atum ou tubarão. Uma pessoa, ao comer tal peixe, recebe uma dose de choque de toxina. O exemplo mais terrível é a tragédia na cidade japonesa de Minamata, nos anos 1950, onde uma fábrica química despejava mercúrio na Bahia. Milhares de pessoas morreram ou ficaram inválidas devido a danos cerebrais. Esse evento deu nome à doença de Minamata e fez o mundo pensar em banir o metal. Hoje vigora a Convenção de Minamata, assinada por mais de 140 países. Ela proíbe a produção e exportação de termômetros de mercúrio, aparelhos de medição de pressão, a maioria dos tipos de lâmpadas fluorescentes e o uso de mercúrio em muitos processos industriais. Se um termômetro de mercúrio quebrar na sua casa, é uma pequena catástrofe ecológica dentro de um quarto. O mercúrio se espalha em miríades de pequenas esferas que rolam para baixo dos rodapés e para dentro das fibras dos tapetes. A uma temperatura de 20 graus, elas começam a evaporar ativamente. Uma pequena esfera de mercúrio pode envenenar o ar em um ambiente fechado por meses. O vapor de mercúrio não tem cheiro nem gosto, o que o torna um assassino invisível. Como o mercúrio não pode ser simplesmente queimado ou dissolvido sem deixar vestígios, pois é um elemento químico que não se destrói, o único caminho é sua extração total e conservação. Tudo começa em fábricas especializadas, para onde vão milhões de lâmpadas fluorescentes usadas, aparelhos médicos antigos e sensores industriais. A primeira etapa é a trituração mecânica. Por exemplo, lâmpadas entram em um triturador hermético que transforma vidro, soquetes de alumínio e revestimento de mercúrio em migalhas finas. Essa mistura parece lixo, mas é extremamente tóxica, pois em cada tonelada dessas migalhas há quilos de mercúrio. A propósito, o mercúrio é incrivelmente pesado.
Uma garrafa de 1 litro de mercúrio pesa mais de 13 quilos. Se você tentasse levantar um balde de mercúrio, sentiria um peso de 136 quilos. É como 2 homens adultos. Em seguida, começa o processo principal, desorção térmica a vácuo. Essa mistura é carregada em enormes fornos reatores de aço. A principal característica aqui está justamente no vácuo. Quando bombeamos o ar para fora, o ponto de ebulição do mercúrio diminui. Os fornos aquecem a mistura a uma temperatura de 300 a 400 graus. Nessas condições, o mercúrio começa a evaporar intensamente, separando-se da sucata de vidro e metal. O sistema de vácuo puxa esses vapores venenosos, não lhes dando nenhuma chance de vazar para fora para o ar do galpão. Depois, o gás de mercúrio entra no sistema de condensação. São longas serpentinas resfriadas a baixas temperaturas. Assim que o vapor quente toca as paredes frias, ele se transforma novamente em metal líquido. Gotas prateadas escorrem para coletores especiais. O que sai na saída já é mercúrio secundário puro. No entanto, como o mundo está gradualmente abandonando seu uso, esse metal não volta mais para as fábricas. A última etapa é a prisão eterna. O mercúrio líquido é misturado com reagentes especiais, por exemplo com enxofre, para transformá-lo em um composto sólido e estável, sulfeto de mercúrio, que não evapora e não se dissolve na água. Essa substância é selada em contêineres de aço de paredes grossas, que são cobertos por cima com uma camada anticorrosiva. Esses contêineres são enviados para depósitos subterrâneos, localizados a centenas de metros de profundidade em minas de sal abandonadas ou maciços de granito. Lá, em total secura e sob a supervisão de sensores, o mercúrio é armazenado por décadas. Essa é a única maneira de garantir que a prata líquida nunca chegue aos lençóis freáticos e não volte para nós através de peixes ou água. A eliminação é cara e complexa, mas é o preço que a humanidade paga pela segurança das gerações futuras. Todos os anos, bilhões de pessoas no mundo tocam em vidro e nem imaginam que, sob seus dedos, trabalham um metal que pode ser cortado com faca, mas sem o qual a civilização moderna simplesmente ficaria cega. Como aconteceu que um elemento macio, quase de brinquedo, controla smartphones, caixas eletrônicos e TVs gigantes? Porque ele é extraído literalmente de resíduos, gramas em toneladas de minério, e porque esse metal já é considerado uma bomba silenciosa para toda a eletrônica. Há algo aqui sobre o qual os fabricantes de telas quase não falam, e se você assistir a este vídeo até o final, descobrirá qual detalhe invisível pode um dia tornar qualquer tela simplesmente morta. O índio é um verdadeiro bonitão prateado entre os metais, macio como manteiga. Pode ser cortado com faca e derrete já a 156 graus. Na natureza, esse sujeito raro se esconde como um convidado indesejado em minérios de zinco e chumbo, onde está 60% de todo o seu estoque, e também aparece em depósitos de cobre, embora mais raramente. A cada ano, o mundo extrai cerca de 1.000 toneladas, e 90% dessa riqueza vem da China, Coreia do Sul e Japão, onde fábricas gigantes o retiram em toneladas. O preço morde, de 500 a 700 dólares por quilo de metal puro, porque os depósitos não são eternos. A maior parte do índio está na China, que produz 70% do volume mundial, e também é procurado no Peru, Canadá e Austrália, onde as minas funcionam a todo vapor. O processo em si é um bônus colateral total. De 1 tonelada de minério de zinco, extraem-se apenas 100 gramas de índio, como procurar uma agulha no palheiro.
Depois, o metal é extraído por eletrólise em banhos quentes ou evaporação, transformando o minério sujo em lingotes brilhantes. Esse metal macio é a chave para suas telas, e sua escassez já força o mundo a procurar alternativas. O óxido de índio com estanho, ITO, é uma verdadeira mágica invisível que virou o mundo da eletrônica de cabeça para baixo. Uma camada transparente finíssima que ao mesmo tempo deixa passar luz e conduz eletricidade, como feitiçaria no vidro do seu telefone. Ela consiste em 90% de óxido de índio misturado com 10% de estanho, e todo esse coquetel é aplicado tão fino que a espessura chega a apenas 100-200 nanômetros. Isso é milhares de vezes mais fino que um cabelo humano. Essa camada é como uma teia sem peso. Os olhos não a notam, mas os dedos a sentem instantaneamente. O índio o torna 90% transparente, para que a tela brilhe intensamente, e o estanho adiciona condutividade, para que o toque funcione na velocidade da luz. Sem esse milagre, seu deslizador seria surdo aos dedos, como uma pedra. É por isso que cada smartphone, TV com touch e até caixa eletrônico sabe onde você toca. Agradeça a esse condutor invisível nascido de um metal macio. A produção do condutor transparente de índio e estanho é uma verdadeira arte de alta tecnologia, onde cada etapa transforma vidro comum ou plástico na pele sensível dos seus gadgets. Em câmaras de vácuo gigantes, na escuridão e no silêncio, nasce uma película invisível, mais fina que um sopro, mas mais forte que o aço. O processo começa com a pulverização catódica, sputtering, o método mais comum usado nas fábricas da Samsung, LG e outros gigantes da eletrônica. Então, acontece em câmaras de vácuo especiais do tamanho de uma sala, onde a pressão é menor que no espaço. Pega um alvo de metal, uma liga de índio com estanho, parecida com um prato brilhante de meio metro de diâmetro. Esse alvo é bombardeado com íons de argônio que saem de um canhão de plasma na velocidade de balas. Sobre os impactos, átomos de índio e estanho se desprendem da superfície, como respingos de uma pedra no rio, e se depositam no vidro ou substrato plástico que se move lentamente pela esteira. Um campo magnético perto do alvo mantém o plasma estável, para que a camada se deposite uniformemente, sem bolhas ou irregularidades. A temperatura na câmara é mantida em cerca de 200 graus, e todo o processo para uma folha de vidro leva uns 10 minutos. O resultado é uma película ultra fina de 200 nanômetros, invisível, mas já condutora. Essa película crua ainda não está pronta para o trabalho. Ela é amorfa, como mel derretido, e conduz mal a corrente. Por isso, o vidro com a camada recém-nascida é enviado para um forno de tratamento térmico. A temperatura é elevada para 300 graus gradualmente durante 1 hora, para que a película cristalize. Átomos de índio e estanho se alinham em uma grade cúbica perfeita, um estado onde os elétrons se movem livremente, como peixes em um lago. O estanho, nesse momento, se incorpora à estrutura do óxido de índio, substituindo cada 10ª célula dele e criando elétrons doadores para a condutividade. Após o resfriamento, a camada adquire transparência brilhante e sensibilidade, pronta para reagir ao menor toque. Esta etapa é crítica. Se aquecer demais, a película racha. Se aquecer de menos, continuará não condutora. O toque final é a gravação a laser, onde se cria a rede para as zonas de toque. Um laser potente, operando na faixa ultravioleta, passa pela superfície com precisão micrométrica, evaporando faixas estreitas da película. Assim nascem os eletrodos invisíveis, linhas horizontais e verticais que transformam a camada contínua em uma matriz. Cada interseção é um pixel que o controlador da tela pode ler separadamente. O laser trabalha na velocidade da luz,
deixando os sulcos perfeitamente limpos, com largura de 10 micrômetros, invisíveis a olho nu. Após a gravação, a superfície é limpa novamente com ultrassom e coberta com uma camada protetora, às vezes silicone, às vezes carbeto, para suportar milhares de toques. 90% desse milagre vai para displays, smartphones, TVs, tablets, notebooks. Cada novo iPhone ou Galaxy precisa de uns 10 gramas de índio na tela, e milhões de aparelhos a cada ano consomem milhares de toneladas de metal. Sobram apenas 5% para painéis solares, onde a mesma camada funciona como contato transparente, deixando a luz solar passar para células fotovoltaicas. A diferença é apenas nas escalas. Para painéis, o ITO é aplicado em folhas de metros, não em telas de centímetros. Sem o índio, simplesmente não há alternativas reais. Tudo que tentam substituir ou pesa no bolso ou falha na qualidade. O grafeno soa legal, como um metal do futuro, mas custa como uma passagem para o espaço. E sua transparência ainda deixa a desejar. Uma tela de grafeno parece turva, como vidro fosco. A prata conduz como um deus, mas escurece rápido com o ar, oxida e deixa passar apenas 70% da luz em vez de 90%. O condutor de plástico, mais barato e flexível, não suporta o calor. Depois de meio ano de uso ao sol ou no carro, racha como jornal velho e perde a sensibilidade. Apple, Samsung, LG, essa trindade compra 70% de todo o índio do planeta, e seriam os primeiros a dizer se encontrassem um substituto. Suas telas são bilhões de dólares, e o mercado de condutores transparentes gira em torno de 1 bilhão por ano. Cada novo iPhone ou Galaxy rouba gramas de metal, e milhões de TVs LG o consomem em toneladas. Sem o índio, teríamos que pagar 3 vezes mais por telas ou voltar aos Nokias de botão. Imagine dois irmãos gêmeos tão parecidos que é impossível distingui-los pela aparência. Eles estão sempre juntos, nasceram ao mesmo tempo e vivem lado a lado há bilhões de anos. Mas eis o paradoxo. Um deles salva o mundo, fornecendo energia a milhões de pessoas, e o outro pode destruir tudo se parar no lugar errado. Conheça o zircônio e o áfnio, a dupla mais estranha da tabela periódica, que controla reatores nucleares e, ao mesmo tempo, dá aos engenheiros uma dor de cabeça de fazer chorar. Esses dois metais são tão parecidos quimicamente que foram descobertos separadamente com uma diferença de 150 anos, e nem se imaginava que eram elementos diferentes. O zircônio foi encontrado em 1789 e o áfnio apenas em 1923. E sabe por quê? Porque eles sempre andam juntos. Na natureza não existe depósito de zircônio puro. Ele sempre contém de 1 a 5% de áfnio. Eles são como o yin e yang, só que metálicos e radioativamente perigosos se manuseados incorretamente. E agora o mais interessante. Esses irmãos gêmeos têm propriedades nucleares absolutamente opostas. O zircônio é quase transparente para nêutrons. Eles voam através dele como se ele não existisse. Já o áfnio agarra avidamente cada nêutron que passa. E não é uma diferença pequena. O áfnio absorve nêutrons 600 vezes melhor que o zircônio. 600? É como comparar papel e uma parede de concreto para parar uma bala.
Por que isso é tão importante? Porque um reator nuclear é uma reação em cadeia controlada. Átomos de urânio se desintegram, liberam nêutrons, esses nêutrons atingem outros átomos de urânio, que também se desintegram e assim por diante. Para que o reator funcione de forma estável, é preciso controlar com precisão a quantidade de nêutrons. Se houver demais, o reator superaquece e um acidente é possível. Se houver de menos, a reação para e não haverá energia. É aqui que entra o zircônio. As varetas de combustível no reator são longos tubos cheios de pastilhas de dióxido de urânio. Esses tubos devem ser de um material que não atrapalhe os nêutrons de voar e iniciar a reação. O zircônio é ideal. Ele é transparente para nêutrons, forte em altas temperaturas, resistente à corrosão em água sob pressão e radiação. Nenhum outro metal serve tão bem. Mas eis o problema. Se sobrar até um pouco de áfnio no zircônio, esse áfnio começará a devorar nêutrons. A reação desacelerará ou parará completamente. Imagine que você constrói um reator de bilhões de dólares, carrega o combustível, liga e nada acontece, porque havia áfnio no metal dos tubos. O pesadelo de qualquer engenheiro. Por isso, para a energia nuclear, é necessário zircônio com teor de áfnio inferior a 100 partes por milhão. Isso significa que de cada quilograma da mistura natural é preciso remover 99,99% do áfnio. E é aqui que começa o verdadeiro inferno, porque separá-los é quase impossível. Por que é tão difícil? Porque esses metais são gêmeos químicos. Eles têm a mesma valência, tamanhos de átomos semelhantes, propriedades químicas quase idênticas. Todos os métodos comuns de separação de metais não funcionam aqui. Não dá para derreter a mistura e separar pelo ponto de fusão. Eles derretem quase igualmente. Não dá para dissolver e precipitar um, deixando o outro. Ambos precipitam juntos. É como tentar separar gêmeos que sempre fazem exatamente as mesmas coisas. Parece algo dos livros de Stephen King, não é? O único método que funciona é a extração por solventes repetida. Pega-se uma solução de sais de zircônio e áfnio em água, adiciona-se um solvente orgânico especial que dissolve um pouco melhor um dos sais. A mistura é agitada intensamente, depois deixada para separar. O áfnio passa um pouco mais para a fase orgânica. Um pouco é a palavra-chave. Em um ciclo, a diferença é de apenas alguns %. Por isso, é preciso repetir o processo centenas e milhares de vezes. Isso se chama extração em cascata. Imagine uma fábrica enorme com milhares de câmaras, onde soluções são bombeadas de uma para outra, passando por ciclos infinitos de mistura e separação. O processo leva semanas ou meses, e tudo isso para obter zircônio com pureza suficiente para um reator. Existe outro método, cromatografia de troca iônica. A solução de sais passa por uma coluna cheia de resina especial. O áfnio adere um pouco mais forte à resina do que o zircônio, por isso se move mais devagar. Depois de passar por dezenas de metros de coluna, eles finalmente se separam. Mas, novamente, o processo é lento, caro e consome muita energia. Agora vamos ver o que fazem com o zircônio puro. Ele é transformado em uma liga chamada zircalói, e zircônio com pequenas adições de estanho, ferro, cromo. Essa liga vai para a produção de tubos para varetas de combustível. Os tubos devem ser perfeitamente retos, sem nenhum defeito, com espessura de parede inferior a 1 milímetro e comprimento de até 4 metros. A produção desses tubos é uma arte à parte. O zircônio é muito ativo em altas temperaturas. Ele pega oxigênio, nitrogênio, hidrogênio do ar e fica quebradiço.
Por isso, todas as operações devem ser feitas a vácuo ou em atmosfera inerte. Lingotes de zircônio são aquecidos a 1000 graus Celsius e prensados ou laminados, formando peças brutas. Depois, essas peças são trefiladas repetidamente, através de fieiras, reduzindo o diâmetro e a espessura da parede. Os tubos prontos passam por rigoroso controle de qualidade. São examinados por raio-x e ultrassom, procurando microfissuras. Verificam a composição química por análise espectral. Testam a resistência mecânica e a corrosão. Um tubo defeituoso no reator pode levar ao vazamento de combustível radioativo. Por isso, o controle é absoluto. E o áfnio que foi separado, ele também é valioso, embora por razões opostas. Exatamente o fato de o áfnio absorver nêutrons o torna útil para varetas de controle em reatores. São varetas que descem na zona ativa para desacelerar ou parar a reação. Quando é preciso reduzir a potência do reator, as varetas com áfnio entram e começam a pegar nêutrons, freando a reação em cadeia. O áfnio também é usado na tecnologia espacial e aviões supersônicos. Ele suporta temperaturas extremas, mais de 2.200 graus Celsius. Dele se fazem bocais de motores de foguete, escudos térmicos, peças que trabalham no inferno de temperaturas e pressões. Mas tudo isso são aplicações de nicho. A principal demanda por áfnio vem justamente da energia nuclear. Fato curioso, o áfnio recebeu o nome em homenagem a Copenhague, onde foi descoberto. E o zircônio recebeu o nome do mineral zircão, do qual foi isolado pela primeira vez. O zircão, aliás, é uma pedra muito bonita usada na joalheria como alternativa barata ao diamante. Mas é um material totalmente diferente, silicato de zircônio e não metal puro. No mundo, existem apenas algumas fábricas que conseguem produzir zircônio nuclear. O processo é tão complexo e caro que nem todo país pode se dar ao luxo. Os principais produtores são França, Estados Unidos, China. 1 quilograma de zircônio nuclear custa dezenas de vezes mais caro que o aço comum. Mas para a energia atômica não há alternativa. Um reator de energia moderna contém cerca de 100 toneladas de ligas de zircônio nas varetas de combustível. Essas varetas trabalham em condições severas, temperatura da água sob pressão de cerca de 320 graus Celsius e radiação intensa de nêutrons, ambiente corrosivo. E o zircônio suporta tudo isso por anos, protegendo o combustível e permitindo que o reator funcione com segurança. Sem zircônio, não haveria energia nuclear moderna. Os primeiros reatores usavam outros materiais, magnésio, alumínio, aço inoxidável. Mas todos eles ou absorviam nêutrons demais, reduzindo a eficiência, ou não suportavam as condições de operação. O zircônio resolveu esse problema e tornou possível a construção de reatores eficientes e seguros. Existe outra área onde o zircônio é insubstituível, a medicina. Implantes de zircônia para odontologia e ortopedia são biocompatíveis, fortes e não causam alergia. Articulações artificiais, coroas dentárias, placas para ossos, muitas delas são feitas de zircônio ou seu óxido. Mas o zircônio médico não precisa de uma purificação tão profunda de áfnio, pois lá as propriedades nucleares não importam. O futuro do zircônio está ligado ao desenvolvimento da energia nuclear. Novas gerações de reatores exigem materiais ainda melhores, mais resistentes a altas temperaturas, irradiação e corrosão. Novas ligas à base de zircônio com adição de nióbio, molibdênio e outros elementos estão sendo desenvolvidas. Testam-se revestimentos que protegem adicionalmente os tubos da oxidação em acidentes. E o áfnio encontra novas aplicações na microeletrônica. O óxido de áfnio é usado como dielétrico em transistores de processadores modernos. Ele permite reduzir o tamanho dos transistores sem perda de desempenho.
Então, ambos os irmãos encontraram seu lugar nas tecnologias que movem a civilização. Todos os anos, bilhões de dispositivos são lançados no mundo que não funcionariam sem um metal quase invisível. Mas e se eu dissesse que o futuro dos smartphones, carros elétricos e energia verde depende de um material cuja extração pode envenenar regiões inteiras e que é praticamente controlado por um único país? Por que um elemento minúsculo determina a potência do motor, a autonomia de um carro elétrico e até a estabilidade dos mercados mundiais? Quase não se fala sobre o neodímio, mas foi ele que se tornou a base oculta da civilização moderna. Neste vídeo, passaremos pelo caminho do minério sujo até os ímãs superpotentes, e bem no final, revelarei um fato que explica por que esse metal já se tornou uma arma geopolítica. Nos smartphones, ímãs de neodímio garantem o funcionamento de alto-falantes, microfones, motores de vibração e sistemas de foco automático de câmeras. Em computadores e servidores, eles são responsáveis pelo posicionamento de elementos móveis e resfriamento. Em carros elétricos, o neodímio praticamente determina as características do motor de tração, torque e autonomia. Em turbinas eólicas, ele transforma a rotação das pás em eletricidade sem engrenagens mecânicas complexas. Por causa disso, o controle sobre o neodímio significa controle sobre o ritmo de desenvolvimento da eletrônica, transporte e energia, pois sem ele, a maioria das tecnologias modernas perde eficiência ou se torna economicamente inviável. Elementos de terras raras ficaram fora da atenção do grande público por muito tempo, mas foram eles que se tornaram a base oculta da civilização tecnológica moderna. O neodímio, o disprósio e algumas dezenas de metais relacionados não chamam a atenção, não brilham em joias e quase não são encontrados em forma pura. O neodímio pertence ao grupo dos lantanídeos, que receberam o nome de terras raras, não porque sejam extremamente raros, mas devido à complexidade de sua extração e separação. Na natureza, eles quase sempre jazem juntos, na forma de misturas minerais complexas. Foi exatamente isso que os tornou pouco atraentes para a indústria por décadas. A situação mudou no final do século XX, quando a humanidade enfrentou a necessidade de ímãs superpotentes, compactos e estáveis. A revolução aconteceu com o surgimento dos ímãs de neodímio ferro-boro. Eles se mostraram várias vezes mais fortes que os análogos tradicionais de ferrite ou alnico. Um pequeno pedaço desse ímã é capaz de criar um campo magnético que antes exigia estruturas significativamente maiores e mais pesadas. Foi graças a isso que se tornou possível miniaturizar motores elétricos, alto-falantes, discos rígidos, sistemas de estabilização e inúmeros outros componentes. Em um smartphone moderno, ímãs de neodímio trabalham simultaneamente em vários nós, no módulo de vibração, alto-falantes, micromotores de câmeras. Em carros elétricos, seu papel é ainda mais crítico. Motores de tração com ímãs permanentes garantem alta eficiência, menores perdas de energia e tamanhos mais compactos. Para funcionamento estável em altas temperaturas, adiciona-se disprósio ou térbio à composição dos ímãs. São esses elementos que não deixam os ímãs perderem propriedades sob carga, mas ao mesmo tempo os tornam ainda mais estratégicos. Turbinas eólicas são outro exemplo-chave. Geradores modernos de acionamento direto usam centenas de quilos de ímãs de neodímio.
Sem eles, teríamos que voltar a redutores volumosos, o que reduz a confiabilidade e aumenta os custos de manutenção. Assim, a transição para a energia verde está diretamente ligada ao acesso a metais de terras raras. No entanto, o caminho desses materiais, do minério até produtos de alta tecnologia, está longe de ser ideal. A extração e o processamento de elementos de terras raras são alguns dos processos mais problemáticos ecologicamente na indústria de mineração. Os minérios frequentemente contêm impurezas radioativas e a separação química exige grandes volumes de ácidos e água. Os resíduos se acumulam em barragens de rejeitos, poluindo solos e recursos hídricos. Foi justamente por isso que muitos países no passado abandonaram a produção própria, praticamente transferindo-a para a terceirização. Esse vácuo foi preenchido por um Estado, a China. Começando nos anos 1990, ela investiu sistematicamente na extração, processamento e purificação de elementos de terras raras. A combinação de padrões ambientais baixos, apoio estatal e estratégia de longo prazo permitiu à China estabelecer quase um monopólio total no mercado mundial. Hoje é lá que se concentra a maioria das capacidades de processamento de matéria-prima de terras raras, mesmo que o próprio minério seja extraído em outros países. Esse monopólio transformou o neodímio e o disprósio em uma ferramenta geopolítica. Restrições de exportação, cotas ou até indícios de interrupções no fornecimento afetam instantaneamente os mercados de eletrônica, indústria automotiva e energia. Países que buscam independência tecnológica são forçadas a rever velhas decisões, investir em processamento, reutilização e busca de alternativas. A produção de neodímio começa muito antes do surgimento de ímãs brilhantes e peças de alta tecnologia. Tudo começa com o minério. Na maioria das vezes é bastnasita ou monazita, minerais que contêm uma mistura de elementos de terras raras de forma entrelaçada. Após a extração, o minério é triturado e moído até virar um pó fino, que passa pelo estágio de enriquecimento. Com a ajuda de flotação ou separação magnética, obtém-se um concentrado de minerais de terras raras. Nesta etapa, o neodímio ainda não está separado. É apenas a preparação para a parte mais difícil de todo o processo. Em seguida, começa o tratamento químico. O concentrado é dissolvido em ácidos, geralmente sulfúrico ou clorídrico, transformando a rocha dura em uma solução agressiva, saturada com íons de elementos de terras raras. É aqui que a produção ganha a reputação de suja. Formam-se grandes volumes de resíduos líquidos, bem como subprodutos com impurezas de tório e outros elementos indesejados. As soluções exigem controle rigoroso e purificação posterior. A etapa mais importante e longa é a separação dos elementos de terras raras entre si. Quimicamente, eles são extremamente parecidos, por isso não podem ser simplesmente filtrados. Para isso, usa-se extração por solventes. O líquido é passado repetidamente por cascatas de reatores, onde diferentes elementos passam alternadamente da fase aquosa para a orgânica, e vice-versa. Isso pode durar semanas. Como resultado, obtém-se frações separadas, onde o neodímio é finalmente separado do praseodímio, disprósio e outros vizinhos. Após a purificação, o neodímio é precipitado na forma de sais ou óxidos, mais frequentemente óxido de neodímio. Esse pó já é uma matéria-prima industrial, mas ainda não é metal. Para obter neodímio metálico, o óxido é reduzido em fornos a vácuo ou inertes, com a ajuda de cálcio ou outros agentes redutores. O processo ocorre em altas temperaturas e em condições onde o metal não entra em contato com o oxigênio, caso contrário, oxida instantaneamente. O neodímio metálico pronto é um material cinza prateado, quimicamente ativo, que raramente é usado por si só. Ele é quase imediatamente direcionado para a produção de ligas magnéticas, onde é combinado com ferro e boro.
Assim, o caminho do minério ao ímã passa por dezenas de operações, milhares de toneladas de reagentes e uma enorme quantidade de energia.